Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Semana passada nós comentamos sobre Gideão, o inconformado. Aquele que não se conformou com a condição de ser escravo dos midianitas. Ele bolou uma estratégia, um plano de colher ter a sua colheita, né? O seu trigo, e malhar o trigo no lagar, esconder o trigo dos midianitas. E ali o anjo do Senhor foi visitá-lo e encontrou no lagar. E o anjo do Senhor disse para ele: varão valoroso, Deus é com você. Porque Gideão fez algo diferente do povo. Enquanto o povo estava submisso à escravidão, Gideão, inconformado, criou uma estratégia para esconder a sua colheita. E aquilo foi o meio pelo qual ele chamou a atenção de Deus. Aqui no capítulo 7, eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre o Deus que age de uma forma nada convencional. Porque a história de Gideão, ela tem muito a nos ensinar. E uma das coisas que nós aprendemos é que Deus não age de forma convencional. Deus age contra todas as convenções. Nós achamos que Deus vai vir por A e Deus chega por B. O homem, o ser humano, tem uma forma linear de ver a vida, do ponto A para o ponto B. O nosso Deus, aleluia, ele não parte do ponto A para o ponto B. Ele age de forma que confunde tudo e a todos. E ele realiza o seu milagre. E o nome dele é glorificado. Em Juízes capítulo 7, nós já fizemos a leitura no início desse culto, mas só alguns versículos para pontuar essa mensagem. Versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Primeiro, irmãos, para que nós possamos entender a força dessa seleção, os midianitas se reuniram no campo para lutar contra os israelitas. E Gideão apregou que os soldados, a quantidade de soldados que pudessem vir, que viessem para se juntar ao seu exército. E no livro de Juízes diz que 32.000 homens se reuniram. Mas qual era o número de midianitas? Nós precisamos saber a proporção de homem por homem. No capítulo 8 e no versículo de número 10, diz que 120 homens caíram no campo de batalha e 15.000 sobreviveram. Se nós juntarmos esse número, tem por volta de 135.000 pessoas. 32.000 homens para enfrentar 135 já é pouco. Já é muito pouco. A proporção é muito pouco. Mas o Senhor Deus olhou e disse: Gideão, você tem muita gente com você. Faça o seguinte: reúna o povo e fale que os medrosos e covardes voltem para trás. A primeira coisa que nós vamos ressaltar aqui nessa noite é que números não vencem batalha. Números não vencem batalha. Nós nos iludimos com a quantidade de pessoas que estão ao nosso redor, mas nem todas as pessoas estão comprometidas conosco. Os irmãos estão entendendo? É a primeira coisa que nós vamos aprender aqui nessa noite. Números não ganham a batalha. Deus disse: peça para que os medrosos e covardes voltem para trás. Embora houvesse uma convocação, quando houve a convocação, 32.000 homens se dispôs a ir. 32.000 homens se dispôs a descer aquela peleja, aquela batalha. Porém, quando Gideão chamou ele e disse: olha, quem for medroso e covarde, volte para trás, por mais vergonhoso que seja, porque homem nenhum quer ser conhecido como covarde e medroso. Homem nenhum, pelo menos que eu saiba, nenhum homem quer ser reconhecido como medroso e covarde. No próprio exército, quando um homem está numa peleja, numa guerra, e ele deserta, ele perde uma série de privilégios no seu país. Porque desertor não é honrado, desertor é envergonhado. Mas imagine que quando Gideão reúne aquele povo, fala que os medrosos e covardes voltem para trás, 22.000 homens
não teve vergonha nenhuma de assumir que era medroso e covarde. Irmãos, medroso e covarde. Quem é o medroso, quem é o covarde? Aquela pessoa que diante da luta, diante da prova, ele volta para trás. Tem muitas pessoas que dizem estar conosco, comprometidos na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo projeto, mas quando a adversidade vem, essas pessoas acabam saindo fora. O apóstolo Paulo mesmo teve um dos obreiros que o acompanhava na sua comitiva, que quando viu a perseguição, foi embora. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele fala, fulano de tal, me fugiu o nome da memória da pessoa, acho que é Demas. Demas, amando o mundo, foi embora. Então tem muita gente que é covarde, e Deus não tem compromisso com o covarde e com o medroso. No livro do Apocalipse, no capítulo 22, uma das classes de pessoas que serão lançadas no inferno são os medrosos. E Jesus ratificou isso dizendo que aquele que não aceitá-lo, não honrá-lo, não confessá-lo diante dos homens, Jesus também não vai confessá-lo diante do Pai. Porque tem muita gente que tem vergonha de confessar que serve a Jesus, que segue a Jesus. Ainda mais nos dias da igreja primitiva, que aquele homem, aquela mulher que dissesse que servia a Cristo, que andava com Cristo, ele morria, ele perdia a sua família, a sua casa era incendiada, ele perdia tudo. Então ter Cristo, ou dizer que servia a Cristo no período da igreja primitiva, era correr risco de vida. E muitas pessoas negavam a Jesus por medo de perder a sua própria vida. A Bíblia diz que Deus não tem compromisso com o covarde e com o medroso. Então vamos começar de novo. Porque a primeira coisa que nós aprendemos aqui, Deus não tem compromisso com números. Quem se ilude com números somos nós. Os irmãos estão entendendo? Quem se ilude com números, com quantidade de pessoas, somos nós. Haja vista, vamos dar uma pequena passeada na palavra de Deus, como que Deus realizou a sua obra, com quantos homens ele contou. Na construção da arca foram quantas pessoas que entraram naquela arca? Somente 8. Os irmãos estão entendendo? Na destruição de Sodoma e Gomorra, quantas pessoas se salvaram? Somente 3. Ló e as suas 2 filhas. E elas ainda se corromperam lá na frente. Jesus, que tinha multidões que o seguia, na hora de fazer a seleção, ele selecionou quantos? 12. E olha, que no momento do julgamento, quando Pilatos disse, a quem vocês querem que eu solte? Não houve ninguém para dizer solte a Jesus. Meu amado irmão, Deus não tem compromisso com o número de pessoas. Deus tem compromisso com pessoas que têm comprometimento com a sua pessoa. Os irmãos estão entendendo? Tem muita gente medrosa e covarde e volte para trás. É necessário que nós estejamos ligados e unidos em um só propósito, em um só projeto. Continuando ainda. Aí o Senhor Deus diz assim, versículo 4. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito pouco você tem. Espera aí. São 135.000 soldados inimigos. 20 desertou. Ficou quantos então? 22.000 desertou. Ficou quantos? 10.000. Fazendo uma conta básica aqui, irmãos. Mais de 10 soldados para cada homem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mais de 10 soldados para cada homem no campo de batalha. E Deus diz, rapaz, ainda tem muita gente para você ir nessa luta. Gideão, com os olhos carnais, racional, inteligente como era, já viu que tinha pouca gente. 32.000 homens já era pouca gente. Menos 22.000, fica só 10.000, é menos ainda. Numa proporção de 135.000 para 10, cada soldado no campo de batalha, mais ou menos 13 homens para cada soldado. Deus disse, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Deus não trabalha de forma convencional. Os irmãos estão entendendo? Ouça isso que eu estou dizendo. O nosso Deus é o Deus que não trabalha de forma convencional. O que é de forma convencional? Nós imaginamos que Deus, aleluia, mandaria esses soldados para o campo de batalha. E lá no campo de batalha, cada um com a sua espada, soldado enfrentando soldado, espada com espada, lança com lança, escudo com escudo. Mas Deus não age dessa forma, meu amado irmão. Deus, aleluia, Ele monta a estratégia. Deus
arruma a casa e monta um plano de ação. E qual vai ser esse plano de ação? Vamos seguir o texto aqui. Aí o texto diz assim, diz o Senhor, ainda há muita gente, né? Faz descer o povo às águas, versículo 5. O Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber a água com a sua língua, como os lambe o cão, este porá a parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Os irmãos já viram algum animal, algum cachorro tomar água? Os irmãos já viram algum cachorro tomar água? Eu já vi. O cachorro ele não se ajoelha. Imagina aqueles 22 mil homens ajoelhados, jogando água na cabeça. Não, aqueles 300 homens, vigiando, pega a água vigiando. Eles estão prontos a enfrentar o inimigo. Eles não vão ficar dispersos. Eles não vão ficar, meu amado irmão, se aproveitando daquela água dando. Eles estão ali para tomar água, estão preparados. Esses homens, eles estão alertas. Entenda que esses 300 homens são homens que entendem o porquê eles estão ali. Eles não estão ali de passagem, eles não estão ali para tirar férias, eles não estão ali para visitar o local, não. Eles estão ali, aleluia, sabem por que eles estão ali. Então quando desce para tomar água, todos eles estão apercebidos. Estão tomando água, mas estão olhando para a lateral. Estão tomando água, mas estão olhando para o monte. Estão tomando água, mas não estão desapercebidos. Estão tomando água, mas eles estão alerta. E essa quantidade de homens foi quantos? Quantos? 300. Quantos? 300. Deus não trabalha de forma convencional. Irmãos, de 135 mil homens, 300, você acha que teria condição de vencer aquela peleja, aquela batalha, aquela guerra? De forma nenhuma. No mano a mano, homem por homem, de forma nenhuma. Tem um filme aí que foi lançado em Hollywood que fala os 300, né? Os 300. Muita gente acha que lá é verdade. Daqueles soldados espartanos, fortes, capazes. 300 homens fizeram a grande revolução de forma nenhuma. Que é só uma história de ficção. A Bíblia é uma história de verdade. Deus escolhe 300 homens. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Não precisa me responder. Se Gideão, se você estivesse, ou se você fosse uma das pessoas que ouviu a primeira convocação, vem para o campo de batalha que vamos enfrentar o exército inimigo, e você fosse uma das 32 mil pessoas, quando você ouvisse de Gideão, covarde e medroso, volte para trás, você iria embora ou você ficaria? Você seria um dos covardes ou um dos valentes? Você seria um dos medrosos ou um dos corajosos? Você seria um que iria abandonar o campo? Ou você seria alguém que iria honrar e dizer, vou ficar aqui? Seguindo, quando mandasse você descer o primeiro, se você permanecesse nesse exército e não voltasse para trás, porque, meu amado irmão, uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos anos é que a quantidade de homens e mulheres que são covardes é imensa. Imensa. Tem muita gente que diz, não, pastor, eu não sou covarde não, mas é da boca para fora. É da boca para fora. Na obra de Deus, pior ainda. A quantidade de pessoas que não têm comprometimento, não têm seriedade, é imensa. Pessoas que são covardes. Não assume responsabilidade, não assume compromisso, não assume comprometimento, coloca a mão e tira a mão. Vocês lembram que Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus? Quantas pessoas são covardes, começa e para, começa e desiste, porque as pessoas se iludem, acham que obra é mil maravilhas, as coisas acontecem de forma a lá vão ter, e não é bem assim. Quando você assume uma responsabilidade, um compromisso e um comprometimento, quando você, meu irmão, está na frente do trabalho, você começa a enfrentar a adversidade, você começa a enfrentar a prova, você começa a enfrentar uma série de situações, que se você não tiver um controle emocional, se você não tiver um equilíbrio emocional, você se abate, você se entristece, e você abandona o campo de batalha. Se você fosse uma das pessoas, quem você seria? Um dos valentes que diz, eu não vou desistir de forma alguma.
Você se lembra daquela mulher chamada Noemi? Você já ouviu a história dela, não já? A história de Noemi? Que ela, junto com a sua família, sai de Belém, vai para a terra dos Moabitas, e lá o seu marido morre, os seus 2 filhos morrem, só que os 2 filhos já haviam casados, e ela tem 2 noras, uma se chama Ofra e a outra se chama Ruth. Uma se chama Ofra, a outra Ruth. Noemi, depois que perde o marido, perde os filhos, ela resolve voltar embora para casa. Ela faz a sua bagagem e ela vai voltar para casa. E quando ela começa a voltar, as 2 noras faz menção de segui-la nessa viagem. Mas ela faz o seguinte, ela chama as 2 e fala: olha, é o seguinte, eu não tenho filhos para você mais. Fala o seguinte, fica aqui na sua terra. Ofra, desiste rapidamente da viagem e volta para a casa dos seus pais, volta a viver a sua vida. Mas uma mulher fala uma coisa fantástica para ela. Essa mulher se chama Ruth. Ela diz o seguinte: não, eu vou com você. Aonde você dormir, eu durmo com você. Aonde você estiver, eu estou com você. Ela faz uma aliança de fé, uma aliança de fidelidade. E a aliança que Ruth faz com Noemi não é uma aliança que a mulher faz com Deus, é uma mulher que faz com a outra. E ela não tinha responsabilidade nenhuma com Noemi, mas ela amava tanto Noemi que ela disse: olha, a partir de hoje, aonde você for, eu vou com você. Eu não desisto de você. Você não vai morrer sozinho. E essa mulher vai entrar no cânon bíblico, cânon sagrado, e ela vai ser uma das ascendentes de Jesus. Por quê? Porque ela foi fiel. Nesse campo de batalha de 32 mil, 22 mil homens são covardes. São pessoas que você acha que você pode confiar, mas quando você realmente precisar, elas vão te abandonar. Então, meu amado, não aprenda uma coisa: Deus não age de forma convencional. Não olhe para o número. No ribeiro de 10 mil, 7.700 estão ali, mas não estão preocupados com nada. Mas 300 homens estão alerta. E esses 300 homens vão para o ribeiro tomar água, e eles não sabiam que eles seriam selecionados pela forma de beberem aquela água. Olha que coisa fantástica, irmãos. Gideão não disse para eles: olha, vão lá tomar água, eu vou ver a forma que vocês vão tomar água, e aí Deus já falou comigo qual serão os escolhidos. Não. Gideão deu liberdade para eles descer no ribeiro, e cada um faria da forma que pensasse, que imaginasse. Mas 300 homens, sem saber que estavam sendo observados, começam a ser colocados de lado. Irmãos, imagina aqueles 300 homens. Alguém chega, olha ele tomando água, ó. Está tomando água e fala: ô, você, para a direita. Aí chega outro, no meio de 10 mil pessoas, somente 300 são selecionados, né? Ei, você! Aqueles 300 homens podem ter pensado: hein? 10 mil, 22 mil voltou, nós vamos voltar também. Nós não fomos aprovados. Você já passou por alguma seleção? Eu me lembro quando eu fui fazer exames para entrar em emprego. A minha primeira seleção que eu fiz, primeira seleção de emprego, primeiro eu tinha acabado de chegar de Minas, e eu fui ali na José Paulino, não sei se ainda tem, tinha uma agência de emprego chamada Visão. Nós entramos naquela agência, era 11h30 da manhã, e era uma sala pequena, mas nós estávamos acho que 20 e poucas pessoas. E a pessoa apresentou primeiro um teste de cálculos, de matemática e outra coisa, nós fizemos o teste. Daqui a pouco entrou uma mulher e disse: ó, fulano, pode sair. Aí eu falei: poxa. Ela falou: olha, esses que ficaram vão para a segunda fase do teste. E fomos conversar com a psicóloga. Conversamos com a psicóloga, voltamos todos para a sala. Aí a mulher, entrou outra mulher na sala e disse: fulano, pode ir embora. E nós ficamos. Eu me lembro que dias eu tinha feito uma entrevista lá no centro de Campinas para trabalhar no carrinho de cachorro-quente. E o rapaz tinha me dado a mala com uniforme e tudo para me começar. Eu tinha que começar às 5 horas da tarde.
Começamos a seleção 11h30 da manhã, já era quase 5 horas da tarde. E eu fui passando por etapa por etapa. Quando chegou na última etapa, eu disse: eu não vou ter condição de vir em casa, pegar a bolsa. No meu primeiro dia eu vou faltar, então eu já fui mandado embora. Daquilo que eu achava ser certo. E naquela seleção, na última seleção que nós fizemos, acho que foi uma entrevista, eu sei que nós fizemos várias entrevistas, a mulher entrou na sala, e quando ela entrou na sala, ela citou os nomes, e ela não citou o meu nome. Ela falou: fulano e fulano, e deu uma carta. Fulano e fulano, deu uma carta. Eu me lembro que nós começamos amanhã, acho que 25, 30 pessoas. Quando chegamos no final de tarde, nós estávamos em 4 ou 5 pessoas, e eu era uma dessas 4 ou 5 pessoas que ela não citou o nome. E quando aqueles saíram com a carta na mão, me deu um abatimento tão grande, irmãos. Eu disse: meu Deus, perdi o emprego que era para começar hoje. Fiquei enrolado o dia inteiro aqui. Agora perdi, vou voltar para casa, o que será de mim? Quando todos saíram, disseram: agora vocês pegam o ônibus aqui, vai lá na empresa fazer a entrevista agora com o diretor da empresa. Vocês foram os únicos que passaram. Irmãos, veio um consolo no meu coração. Oh, glória a Deus. Nesse caso, esses 300 homens, imagina eles colocados à parte. Poderiam ter pensado: nós não fomos escolhidos. Mas Deus não trabalha de forma convencional. Aleluia. Você se lembra de Samuel? Quando desce a casa de Jessé para ungir um homem para ser rei de Israel? Jessé desceu àquela casa com os olhos convencionais. Para ser rei tem que ser um homem alto, para ser rei tem que ser um homem bonito, para ser rei tem que ser uma pessoa que se destaque das outras. Quando Samuel chegou na casa de Jessé e o primeiro filho de Jessé veio para a sala, os olhos de Samuel se encheram e disse: é este aí. Quando ele pega o cântaro para derramar o óleo, o Senhor Deus disse para ele: não, Samuel, porque você olha segundo os olhos, eu segundo o coração. Ou seja, você olha de forma convencional, eu não. Aquilo que é desprezado para os homens é aquele que eu vou escolher. Aquele que é pequeno para os homens é aquele que eu vou escolher. Passaram-se 7 homens e nenhum deles foi escolhido. Aí Samuel disse: Jessé, acabou tudo. Ainda tem um, está lá no campo, manda chamar. Esse um chegou, um menino ainda, despreparado, nunca tinha ido num campo de batalha para lutar, exceto lá defendendo as ovelhas de leão e de urso. E quando ele entra, Deus diz: é esse. Deus não trabalha de forma convencional. Os irmãos estão entendendo? Eu estou falando sobre a seleção. Eu acho que não vai dar tempo de me falar sobre a batalha em si. Porque, como eu disse para você, nós achamos que era homem com homem. Só que Deus, Ele cria estratégia. Deus é um ser de estratégia, meu Cícero. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós às vezes não temos capacidade de competir com outras pessoas na inteligência, na condição financeira, na estrutura física, e achamos que nós não vamos vencer, que a vaga não é nossa, que nós não vamos alcançar. Mas o nosso Deus é aquele que trabalha de forma estratégica, aleluia. Ele não vai equiparar talento com talento, força com força, capacidade com capacidade, não. Ele vai usar os meios e os métodos dele, aleluia. Não simplesmente para você ser honrado, mas para você ser vencedor, para a bênção chegar na sua casa, para você não continuar sendo humilhado. Esses 300 homens não pegam espada, eles não vão para o campo de batalha. O Senhor Deus disse para eles: olha, é o seguinte, a ferramenta que vocês vão enfrentar para o inimigo é o seguinte: é cântaro. Cântaro você coloca o que, irmãos? Como se fosse uma botija. É como se fosse uma botija. É um cântaro. Tocha, porque eles estavam à noite. Fizeram 3 separação de batalhão, 100, já que eram 300. Um foi para a direita, o outro foi para a esquerda, à noite. O Senhor Deus disse para eles: olha, agora vocês pegam o cântaro, pegam a tocha, pegam a buzina e subam. Subiram. Era noite, não era dia, não é no campo de batalha, é na estratégia que Deus vai causar e provocar a vitória. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus!
Irmãos, Deus é aquele que nos surpreende. E Deus nos surpreende de forma que nós não entendemos de onde vem ou para onde vai. Nosso Deus, Ele realiza coisas extraordinárias. A forma de nós termos conquistas materiais. Às vezes nós traçamos um plano e um projeto para a nossa vida. Eu vou estudar, vou arrumar um emprego, vou trabalhar, vou conquistar isso, vou conquistar aquilo. E a pessoa, ela estuda, ela se forma, ela trabalha e o dinheiro dela não dá para nada. Aí ela começa a ser fiel com o Senhor, e o Senhor Deus usa meios e métodos, e dá carro, dá casa, a pessoa conquista carro, conquista casa, conquista prosperidade financeira, e ela diz, mas eu não tinha condições por mim mesmo, porque por mais inteligência, sabedoria, formação e capacidade, o milagre acontece, meu amado, de forma não convencional. Deus usa quem você acha que Ele não iria usar, aleluia, entra em cena de forma que você jamais imaginou. Aleluia, você é abençoado e prospera em nome do Senhor dos Exércitos. Falando ainda, eu vou finalizar essa mensagem, eu quero orar com você. Quando eu saí de Minas para cá, meu sonho era sair de Minas, porque lá nós estávamos na roça, colhendo café. Eu já havia tentado sair de Minas algumas vezes e não consegui. Aí nós organizamos um congresso lá em Minas, e o pregador era aqui de Campinas, aqui da igreja de São Miguel Paulista. E o irmão que congregava com ele, era amigo meu de infância. Eu me lembro que na segunda nós estávamos trabalhando na roça, na colheita do café, e no domingo deu uma chuva, mas uma chuva. E quem colhe café sabe que choveu, você não vai para a roça, não vai para a lavoura. E eu não fui trabalhar. A mais ou menos 1h da tarde, eu disse assim, eu vou ligar para o Juliano, para confirmar se o pregador vai vir. E eu liguei para ele, quando o celular, naquela época não havia celular, naquela época era telefone fixo, eu fui no orelhão, liguei para ele, quando o Juliano atendeu o telefone, antes que eu falasse qualquer coisa, ele falou, Rafael, ele não me chama de Rafael, nós somos criados juntos, ele falou, Bispo, você quer vir para Campinas? Uma agência acabou de ligar aqui em casa para você fazer uma entrevista. Irmãos, eu não tinha deixado o currículo com ele. Eu vim aqui em Campinas alguns meses antes dessa ligação. A esposa dele que pegou os meus dados, fez o currículo, mandou. Naquela época não era nem online, ela foi entregar o dela, acabou entregando o meu. Me chamaram, isso era 2h da tarde. Eu disse, eu vou. Ele disse, não, fala o seguinte, faz a sua mala e vem para cá. Com R$90 eu saí de Minas Gerais para cá, já faz 20 anos que eu estou aqui. Se você me explicar como tudo aconteceu, eu não sei. Eu sei que Deus preparou emprego, Deus preparou casa, Deus preparou móveis, Deus preparou tudo com R$90, aleluia. Meu irmão, isto é, o nosso Deus, Ele não trabalha de forma convencional. Nós achamos que Deus vem para a direita, Ele nos surpreende e chega pela esquerda. Nós achamos que Deus vai usar determinada pessoa, Ele, aleluia, nos surpreende e usa outra pessoa. Nós achamos que Deus nos esqueceu e aí Ele se revela a nós de uma forma tão surpreendente, mostrando para mim e para você que nós sempre estivemos no radar do eterno Deus, sempre fizemos parte dos planos do Senhor. Então, meu amado irmão, Gideão nos ensina que não é o número que traz a vitória, o que nos traz a vitória é nos submeter à vontade de Deus, porque Deus não trabalha de forma convencional. Você pode estar com poucas pessoas, nós que trabalhamos com a igreja, os irmãos que trabalham em liderança, ciclo de oração, jovens, varões, tem poucos integrantes, meu amado irmão. Se houver nesse poucos integrantes comprometimento, união, visão, propósito, Deus age, aleluia, e esse departamento ele cresce, esse departamento, aleluia, novas almas são ganhas, novas vidas agregam-se a esse departamento. Por quê? Porque Deus está aprovando e abençoando. Se coloque de pé neste momento, eu quero orar com você nessa noite. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Os irmãos entendem que Deus, a vontade de Deus é nos abençoar. Você entende que a vontade de Deus é te abençoar. Agora você entende que para Deus te abençoar, Ele não vai usar de uma forma convencional. Então, meu amado, não se desespere, não se desanime. Meu amado irmão, não pare a sua caminhada. Entenda que hoje as coisas podem não estar acontecendo da forma que você gostaria que estivesse acontecendo, mas Deus está no controle.
se submeta à vontade dele. E seja corajoso e valente. E como aqueles 300 homens, esteja sempre alerta, ativo. Porque a qualquer momento a porta se abre e o milagre torna-se real na sua vida, na sua casa, na sua família. Feche os teus olhos neste momento. Querido Deus, o Senhor é aquele que nos surpreende. O Senhor não trabalha de forma convencional. Enquanto nós achamos que o Senhor vai usar determinada pessoa, o Senhor usa outra. Senhor Deus, enquanto nós achamos, ó Deus, aleluia, que o Senhor vai vir por um caminho, o Senhor vem por outro. O Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso. O Senhor, aleluia, age de forma sobrenatural. 300 homens, ó eterno Deus, enfrentar uma multidão com mais de 135 mil soldados. Isso seria na ótica humana impossível, Senhor Deus, deles vencerem. Era mais fácil eles serem vencidos, mas o Senhor agiu de forma soberana. E na estratégia que o Senhor deu a Gideão, ele foi bem sucedido, porque o Senhor se fez prevalecer, a vontade do Senhor se fez prevalecer. Meu Deus, nós estamos aqui no Jardim do Lago, no Jardim Capivari, e a nossa vontade, o eterno Deus, é que esta igreja estivesse repleta de vidas, almas salvas, libertas, Senhor, aleluia. Temos vivenciado dias difíceis, Senhor Deus, aleluia, mas eu entendo que o Senhor é soberano e que a vontade do Senhor é soberana sobre essa casa, aleluia, que o Senhor age de forma, Senhor Deus, nada convencional. Hoje, Senhor Jesus, nossos olhos podem não estar vendo ou mensurando o milagre, mas o Senhor, aleluia, faz o milagre quando tudo parece perdido, Senhor. Querido Deus, Gideão, na sua condição, na sua capacidade, nos seus meios, não poderia alcançar essa vitória, mas o Senhor, na sua soberania, organizou, Senhor Deus, uma estratégia, aleluia, deu a Gideão a forma, o mapa, o meio, Senhor Deus, a forma e a forma dele vencer, e ele venceu porque o Senhor foi com ele. Nós temos sonhos, nós temos planos, e nós temos projetos, Senhor, nós temos propósitos. Não queremos estar de braços cruzados, nós não queremos ser covardes, não queremos ser medrosos, não queremos estar, Senhor Deus, de qualquer forma, queremos estar alerta, valente, vitorioso, Senhor. Nós sabemos porque estamos aqui e estamos dispostos a vencer e levar, Senhor Deus, os nossos irmãos à vitória. Senhor Jesus, eu lhe peço, abençoe esse homem e essa mulher, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Em nome